Olá, meus queridos alunos do nono ano, por cá, professor Nilbert Lima, professor da disciplina de Geografia, e vamos para mais uma aula de Geografia do Ensino Fundamental nível 2, certo? Essa aula de hoje daremos continuidade na modalidade remota sobre as características políticas, econômicas e sociais do continente do Velho Mundo, o continente europeu, certo? Conheceremos algumas características básicas dos principais países e seu modo de industrialização nesta aula. Então vamos nessa, vamos para mais uma aula, segue o líder. Então, meus lindos, vamos lá. Esse conteúdo faz parte do livro didático de vocês, do projeto Araribá, certo? Para o nono ano, que está especificamente na página 93. Capítulo 6, página 93. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. Hoje veremos um pouco sobre esse nível de desenvolvimento diferenciado. Por que diferenciado? Porque a Europa foi o primeiro continente, certo? A se desenvolver, a industrializar e participar, foi o pioneiro na Revolução Industrial ao redor do mundo, certo? Colonizou outros países através das grandes navegações, assunto esse que a gente já viu na história. E como vocês podem mesmo ver, notar, sua indústria, sua agricultura, a sua forma de prestação de serviço é muito mais moderna, muito mais mecanizada, muito mais eficiente para alguns países da Europa, mas diferenciada para outros países da Europa. Por exemplo, o Reino Unido, França, Alemanha, Itália são países que têm esses modos de produção da indústria, da agricultura, da prestação de serviços muito eficiente, muito mecanizada, muito produtiva. Já outros países, como Portugal, Grécia, ele tem uma fraca industrialização, não se industrializado da maneira que a onda das revoluções industriais, que no continente que foi pioneiro sobre isso, alcançaram, certo? Então são países mais voltados para a agricultura e muito tradicional também, como a Romênia e a Albânia. Dando prosseguimento, gente, vamos lá. A indústria no Reino Unido, certo? A indústria no Reino Unido, ela pode ser dividida dentro dessas classificações que o próprio livro já traz, que são a indústria têxtil, que é uma indústria tradicional, uma indústria que vem da Idade Média, pois a Europa, como eu já citei inúmeras vezes aqui, a Europa é um continente que é chamado de Velho Mundo, pois o mundo se construiu necessariamente neste continente, certo? E aí a gente tem essa indústria têxtil muito forte naquela época da Idade Média, onde se trabalhava com tecelão, com artesão, certo? E em virtude do custo da mão de obra, que no caso atualmente a indústria têxtil asiática é muito mais produtiva, muito mais barata, ela tem reduzido a sua produtividade e tem transferido a sua planta de produção para países do Extremo Oriente. Aí você me pergunta, professor, vem cá, como é que eu posso ter um exemplo de garantia de que hoje a indústria da Europa já não é tão produtiva quanto era antes? Por quê? Como o próprio livro está falando aí, ainda tem grandes indústrias têxteis em países europeus, principalmente no Reino Unido, mas a competitividade se tornou um fator crucial, porque os asiáticos, Tailândia, Taiwan e outros países asiáticos, produzem
muito mais com a mesma qualidade e por muito menos custo. Porque existe toda uma questão de trabalho escravo, trabalho subemprego, ou trabalho a várias horas, certo? E o resultado tá aí na mão de vocês. Hoje todo mundo compra roupa na Shine, né? Shine. As mulheres mesmo são viciadas. Homens eu acho que nem tanto, mas as mulheres são viciadas em comprar esse tipo de roupa que tem um valor social, um valor econômico por trás disso. Mas isso é assunto para outra aula. Vamos nessa. Siderurgia. O Reino Unido também tem grande êxito na indústria siderúrgica. O que é isso? Produção de minério de ferro, utilizando carvão, produção de ferro e etc. Que foi impulsionada bastante durante a primeira Revolução Industrial, que utilizava como energia o carvão, certo? Carvão mineral. E indústria de transformação. A gente já viu esse conteúdo que classifica os tipos de indústria lá no sétimo ano. Esse conteúdo é visto no sétimo ano. Mas observem que a indústria de transformação ela obteve sucesso na siderurgia de base e hoje tem a eletromecânica, a construção naval, automobilística, aeronáutica e máquinas têxteis que se destacam dentro da economia do Reino Unido, certo? Aí tem um mapa muito didático no livro de vocês, página 93, que vocês podem observar bem essa localização, essa espacialização das indústrias e dos setores que cada indústria atua. Aí temos aqui a indústria industrial, não, indústria industrial, a indústria industrial, meu Deus. Ah, agora eu entendi! Temos no caso, a região industrial aqui, certo? Temos a região industrial do Glasgow, Edimburgo, na Escócia. Temos onde observa-se que teremos uma indústria de metalurgia muito forte. Observem os símbolos, observem na legenda os símbolos que indicam a localização de cada setor. Aí temos também a eletroeletrônica, certo? Indústria química. Em Manchester temos também uma grande gama de indústrias e de vários setores, certo? Em Londres, Newport, Newcastle. Então, você observa nesse mapa, você tem mais ou menos uma imagem. Não dá para mensurar, né? Mas dá para ter uma noção, pelo menos, geral desse conteúdo. Dando prosseguimento, vamos lá. Temos aqui a economia da França, pulando do Reino Unido, outro país também muito forte, que fez parte desse processo de industrialização é a França, certo? Mas a França, como a gente já viu nas outras aulas, é a área física, a sua área geográfica, tem uma das maiores áreas agricultáveis da Europa. Então, lá é possível explorar melhor o solo do que algumas outras áreas por conta das suas condições climáticas, por conta do tempo e condições serem muito mais amenas. Aí temos que a sua produção agrícola ela vai suprir as necessidades da própria população e os seus excedentes são para exportar para os demais países europeus. E dentro desse contexto da agricultura, teremos uma maior produção de beterraba, açúcar, trigo e uma pecuária também muito forte que abastece o mercado de carnes e laticínios, uma pecuária intensiva, certo? Não é extensiva, intensiva
A gente já viu a diferença entre extensiva e intensiva. E intensiva é aquela que utiliza muitos recursos tecnológicos para a produção, tanto agrícola quanto pecuária. Certo? Tá claro, gente? Essa aula tem um chat ao vivo e nesse chat vocês podem colocar dúvidas, pois estou acompanhando aqui online a transmissão da aula, certo? Então vocês coloquem dúvidas, questionamentos, que na medida da ordem eu irei respondendo para vocês, ok? Então, se está tudo ok, se tiver mais dúvidas, pega, volta e para poder entender melhor esse conteúdo. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou... Então vamos lá, certo? Outra atividade econômica do país que é importante é o turismo. Então na França a gente vai ter, dentro do contexto do continente europeu, como a gente já viu aqui, a agricultura, certo? Agricultura. Eita, esse piloto sempre me dá essa vergonha. Mas aí você anota no seu caderno. Vou apagar aqui que não tá muito legal, certo? Então você coloca aí no seu caderno, ó. Economia francesa está baseada na agricultura, certo? Agricultura intensiva e pecuária extensiva, ou seja, agropecuária intensiva, e no turismo, que é um turismo muito forte, um turismo que durante o ano inteiro recebe diversos turistas visitando o país. Outro problema, um problema da economia francesa é a falta de energia, porque a França ela não é dotada de recursos naturais para a produção da sua própria energia. E aí ela tem que importar carvão necessário das indústrias para a produção de suas indústrias e demanda também petróleo, porque a sua geografia não permite isso. E aí durante esses déficits enérgicos, o governo lançou alguns projetos de geração de energia termonuclear para fazer medida para tornar a França um país com maior número de usinas nucleares e exportar energia para países vizinhos, certo? Aí está um exemplo à vista de um chaminé da usina nuclear de Cantenon, na França. Vamos nessa. Alemanha, outro grande país, já vimos Reino Unido, já vimos a França. Reino Unido, só reforçando, Reino Unido tem uma indústria muito forte, um grau de industrialização um dos maiores do continente europeu, certo? A França, que está por ter terras mais férteis, trabalha melhor com a agricultura, agropecuária, certo? E com o turismo, por também ter diversas belezas que encantam o mundo. Já a Alemanha, na Alemanha teremos uma indústria e tecnologia também muito forte, certo? Desde a época lá do Hitler, isso foi muito reforçado e a gente não pode deixar de notar que é um país muito industrializado também e um dos pioneiros no programa da Revolução Industrial, certo? Durante a Revolução Industrial. Tô fazendo propaganda aqui não, gente, aqui é um energéticozinho, porque como essa transmissão está sendo agora, dia 26, mas a gravação foi antes desse dia, o professor de vocês está cansado pra caramba. Talvez a voz até reflita isso. Mas a gente tem que ser professor, viu? Possivelmente eu não estou dando essa aula online para vocês agora porque eu estou trabalhando, mas estou acompanhando aqui no chat online, ok? Então vamos nessa, tomar um up, para falar mais alto para vocês, vamos nessa. Então, dentro desse setor industrial muito forte, tem um setor
siderúrgico, que também é muito forte, na Alemanha, onde há abundância de carvão mineral, uma densa rede hidrográfica, certo? Pois o que valoriza essa rede hidrográfica? A rede hidrográfica vai permitir que toda a produção, seja ela industrial ou agropecuária, seja escoada para outros países. Então, se tem uma rede hidrográfica boa, como no Brasil a gente tem uma rede hidrográfica fantástica, que deveria ser mais explorada pelos nossos governantes. Uma rede hidrográfica, certo? Desmereceram a rede ferroviária, a rede hidrográfica tem um grande potencial, que poderia ser explorada mais, também não é explorada, e a gente fica com esse grande problema que é a rede rodoviária, cheia de buraco, cheia de problemas, e em especial no momento, na conjectura que a gente vive, a questão do combustível caríssimo, que encarece o valor do alimento e por aí vai. Nós não estamos falando de Brasil, vamos falar da Alemanha. Então, a Alemanha consegue explorar suficientemente essa densa rede hidrográfica e ela possui essas condições favoráveis para escoar a produção agropecuária, para escoar a sua produção industrial, certo? A abundância de carvão mineral, que serve para a geração da energia termoelétrica e das demandas industriais. Vamos para o mapa da Alemanha. Vamos entender um pouquinho aqui sobre essa distribuição industrial na Alemanha. Assim como eu mostrei do Reino Unido, que está no livro de vocês, esse mapinha está na página 95 do livro de vocês. Acompanhem comigo e veja que a região industrial é bem diversificada, não está concentrada. Se você olhar o mapa da distribuição industrial do Brasil, você vê uma área muito mais concentrada na região sudeste e na região sul. A maioria das indústrias estão concentradas nessas duas regiões. Já aqui na Alemanha você vê uma rede industrial muito mais espacializada, em cada ponto do país há um centro industrial, onde se diversifica, você vê pelos símbolos, siderurgia, metalurgia, naval, automobilística, aeronáutica, a Volkswagen da Alemanha, certo? E outras marcas também, Chrysler e por aí vai. Química, têxtil, eletrônica e indústria de ponta, certo? Então, isso é interessante notar. Vamos agora ver as características econômicas dos países mediterrâneos, certo? Esses países mediterrâneos que compõem também a Europa, esses países do ponto de vista natural, Portugal, Espanha, Itália, eles têm clima e vegetação muito semelhantes, certo? Estão situados ao mar do Mediterrâneo e vivem em latitudes similares. E aí o que é que acontece? Solos muito similares, e aí isso favorece o que? Produção de alimentos, no caso predominantemente no relevo montanhoso e principalmente nos países da Itália e Espanha. Agora, como essa produção acontece no relevo montanhoso, gera um impacto para a sua circulação, para o seu escoamento. E esses países do Mediterrâneo, além de ter uma agricultura relativamente significativa, né, eles têm, no caso, uma produção têxtil e calçadista com relação à indústria, certo? Produção de indústria têxtil e calçadista, e no setor turístico também tem uma forte riqueza, pois as pessoas que viajam
pelo menos nesses 3 países citados, que foram Portugal, Espanha e Itália, as pessoas viajam além de buscar o destino, que é a França, um destino muito querido para quem quer conhecer a Europa. As pessoas também vão na Itália, vão na Espanha e em Portugal, certo? Atraídas pelo que? Pelas suas condições climáticas e por suas paisagens litorâneas. Tá aí a imagem das praias espanholas, das portuguesas espanholas, que são extremamente lotadas, por ter uma característica muito próxima, né, das nossas. Não é tão similar, mas é um pouco próxima das nossas praias aqui. E é bonito, é bonito. Observe aí. Praia de Barcelona, Espanha. E agora, deixa eu voltar. Dando prosseguimento. Vamos nessa. Economia da Itália. Aí dividindo aqui a economia da Itália, um dos países importantes desse continente, teremos que a Itália ela vai ter um setor industrial mais homogêneo, um setor industrial que na região norte e nordeste vai ser mais desenvolvido, onde observaremos uma urbanização maior, usinas hidrelétricas graças à possibilidade das quedas d'água dos Alpes, certo? E na região central teremos mais pequenas empresas voltadas para o ramo de calçados, tecidos e vestuários, por emprego de sua alta tecnologia e consolidação no mercado internacional. E na região sul, uma região mais propícia à característica agrária. Pequenas empresas, aqui região central, pequenas empresas, ramo de calçado, tecido e vestuário. Na região norte e nordeste teremos essas indústrias, no caso a indústria hidrelétrica, produtora de energia, e alguns setores que são mais industrializados e urbanizados. E por último, na nossa aula de hoje, acho que vocês já devem estar aí cansados, né? Não estão cansados não, porque é tarde, né? É de tarde, então tá todo mundo aí atento, não é isso? Então todo mundo atento, ligado, para não perder o fio da meada, né? Legal! Bem louco! Empolga! Bota esses memes aqui pra vocês ver se é alerta, desperta, eu também quero despertar. Vamos nessa, dá prosseguimento à aula. E no norte europeu, certo? Que é os países da Europa setentrional. Quais são esses países da Europa setentrional, professor? São os países da Dinamarca, da Noruega, da Suécia, da Finlândia, Islândia. São países que a gente não ouve muito, só ouve que eles são ricos e que são abastados. Louros ricos e arrogantes, ou bonitos, não é isso? Já avisei que vai dar merda isso. Então vamos lá. As atividades econômicas que predominam nessa região do continente europeu serão a pesca, a indústria de madeira e a produção de energia hidrelétrica. Então, vai ter uma indústria hidrelétrica, produtora de energia, que vai distribuir para o restante dos países da Europa. Então, vai fornecer energia para esses países da Europa. Vai ter também uma indústria de madeira, por conta, eu acho que, da característica climática, né, temperada. E aí, essa indústria de madeira é muito forte. E a pesca, certo? Aí a gente tem aqui os países, estamos vendo aqui, ó, o setor mais industrializado da Noruega, da Suécia, da Finlândia, é o que? Helsinki, certo? Né? Como é que... Esqueci o nome da série, velho. Deu branco agora. Como é?
Meu Deus. La Casa de Papel. Ai, cale-se, você me deixa... Agora eu lembrei. Não precisa me pedir pra calar, não. Vamos lá. Então, na Finlândia, a gente vai ter aqui em Helsinki uma indústria muito forte na área química, certo? E na área naval. Já na Suécia, em Estocolmo, não é Estocolmo não, eu Estocolmo não, é Estocolmo mesmo. Em Estocolmo, nessa região aí próximo a Linköping, Estocolmo, teremos uma indústria mais forte com relação às características navais também. E descendo um pouquinho próximo à Dinamarca, teremos uma indústria mecânica forte. Beleza? Então, vamos só para dar prosseguimento aqui. Aí temos aqui um dos maiores parques eólicos, ó, lá na Dinamarca. Muito vento. Então, Suécia, vamos falar por características. A Suécia, como eu já mostrei no mapinha, ó, indústrias químicas e siderúrgicas, certo? Que formam essas principais economias europeias. Finlândia, teremos mais o que? Por conta dos seus lagos, e 3/4 da superfície está coberto por florestas, uma atividade mais na exploração dessas florestas de conífera. É o que? Indústria madeireira, certo? Lá na Finlândia, terra dos 1000 lagos. Na Islândia, Noruega, que historicamente é baseado na pesca, certo? Teremos a maior produtora de pescado da Europa Ocidental. E aí a pesca é comercial em comunidades mais tradicionais e está ligada também à subsistência. O que é subsistência? A alimentação da própria população pelo que pesca, certo? E é isso, galera. Por hoje é só. Em resumo, dentro dessas características industriais, 2 países mais industrializados da Europa, respondam aqui nos comentários, me diga os 2 países mais industrializados da Europa. Resposta aqui. Outra coisa, eu quero saber de vocês, certo? Quais países são mais voltados para agropecuária na Europa? Colocar nos comentários. Atividade de classe, isso, viu? Continua aí. Atividade de classe. E para terminar, certo? Temos as atividades que não pode deixar de ter. Vou mostrar aqui para vocês. Essa atividade eu vou colocar aqui online para vocês responderem, certo? Ô vizinho, obrigado aí pela ajuda, viu? É no finalzinho da aula. Então, vou colocar no mesmo formulário atividade de classe para hoje, certo? Agradeço a atenção de todos vocês pela aula. Não esquece de clicar aqui nos comentários que vai ter a lista de presença da aula de hoje. Beleza? Tá certo aí? Então vamos nessa, galera. Obrigado pela atenção e até a próxima. Uma boa tarde, um bom final de tarde para vocês. Beijão, um abraço. Tchau, tchau.